ご乗車ありがとうございます。ご注意ください。次の電車をご利用ください。この電車は有楽町、新橋には停車いたしません。山手線の電車をご利用ください。Fala, gente, Carioca no Japão, Carioca, beleza? Na moral, tranquilão? Tá tranquilo. Gente, como vocês podem ver aí no vídeo, eu tô vindo aqui num lugar que eu vi há muito tempo atrás, né? Um inscrito meu falando, né? Mas não falou os detalhes, né? Falou que tinha um túmulo de um samurai em Tóquio, né? Até então, tipo, aquilo me ficou... Olha, isso já tem bastante tempo. E recentemente, né, eu me lembrei disso, né, e comecei a procurar, né, e encontrei bem as informações. A história que eu vou passar desse samurai é bem compacta, porque a história em si é grande, né. Obviamente eu vou passar só um resumão, né. Eu tô aqui agora na estação de Tóquio, né, em frente da estação de Tóquio, né. Vocês podem ver ali, aqui é a estação de Tóquio, né? Pode ser a primeira vez que vocês estejam vendo, né? Aqui é a estação de Tóquio, a parte, né, principal da estação de Tóquio. E caso você queira conhecer, né, essa região aqui ao redor da estação e dentro da estação, tem um vídeo que eu já fiz aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Aí você pode ver mais detalhadamente, né? Como sempre, né, muito turista, né, tanto japoneses como estrangeiros. E hoje está tendo alguma coisa, né, porque essa área normalmente fica aberta, né, mas ela tá fechada lá, ó. Acho que é carro oficial, bem, creio eu, né.
Ela tá fechada, tem vários seguranças ali, não sei, né? Deve ter alguém importante aí hospedado, né? Normalmente essa área também fica aberta, né? Então, o lugar, né, que eu vou hoje, né, vou mostrar pra vocês. Na verdade eu nunca fui, né? Eu vou ter que confiar no Google Maps, né? Como sempre. Daqui até lá diz que é 14 minutos, né? E nesse meio caminho, obviamente, né, eu vou contar um pouco dessa história desse samurai, o primeiro samurai que existiu registrado, né? Isso eu tô falando registrado na história, né? Do Japão, e considerado o mais temido, né? Até hoje, depois de mais de 1000 anos, as pessoas ainda têm medo, né, desse samurai. Peraí que tem um montão de gente aqui. Bem ali na frente, bem mais na frente, fica o Palácio Imperial. Você que um dia for vir para o Japão e vir aqui em Tóquio para conhecer a estação de Tóquio, conhecer o Palácio Imperial, esse lugar fica muito perto, vale a pena ir. É muito perto mesmo. Eu mesmo me assustei. Como é que um lugar desse está tão perto do Palácio Imperial? Eu não imaginava, entendeu? Agora eu vou abrir aqui o mapa. Olha lá a estação de Tóquio, né? E vamos nessa caminhada até o túmulo, né, do primeiro samurai chamado Taira no Masakado, né, que nasceu em 903 depois de Cristo, né? Lembrando, né, é apenas um resumo. Eu vou deixar os links, está em japonês, mas eu vou deixar os links com a história completa, né, para vocês, né. E nossa, eu quando li a história, nossa, é muito muito macabro, assim, a história completa, né. Eu vou passar um resumo, pode ser que um resumo para muita gente não seja lá grandes coisas, né, mas vamos lá, né. O pai de Masakado, né, na época, né, ele era membro, né, do exército chamado, né, Shinjufu, né, e possuía boa parte das terras das províncias de Chiba, Ibaraki, Tochigi, Saitama e até umas partes de terra de Tóquio, né. Então o cara era o cara, né, entendeu? Ele controlava tudo isso, né, numa época onde, né, o feudalismo, né, obviamente, né, o que mandava era quanto mais terra tinha, mais poder você tinha, né, entendeu? E no caso o filho, né, o samurai chamado Taira no Masakado, né, uma vez com o pai, né, no caso andando entre essas terras, ele escutou o pai dizer que ele seria no futuro o sucessor dele, né, que ele tomaria conta de tudo, né. Só que tempos depois, isso não está datado, né, nas fontes que eu peguei, né, e na verdade não encontrei em nenhum outro lugar uma data certa, né, do falecimento do pai dele, que faleceu de morte natural, né. O pai dele veio a falecer e logo após a morte, né, os tios de Masakado, eles foram até o encontro dele e falaram para ele que ele era muito jovem e por isso ele precisava, né, crescer mais, né, tanto, obviamente, né, ser mais forte, né, fisicamente e mentalmente, né. E falaram que ele deveria ir para Kyoto, né. E ele, né, acatou, né, obviamente com
o que os tios falaram e foi para Kyoto, né? Ah, perdão, foi para Kyoto, né? E lá, né? Ele, quando chegou em Kyoto, na época havia muitas doenças, muitos ladrões, enfim, não estava numa boa época, né? Entendeu? Era uma época de extrema instabilidade. E ele, com um senso de justiça muito forte, ele começou a aniquilar todos os ladrões, pessoas ruins, enfim, né? Ali na frente é o Palácio Imperial, né? Um dia eu levo vocês lá para dar uma volta. E o que aconteceu? Depois de quase 10, mas um pouco depois de 10 anos, 10, 12 anos, não tem certo, escrito ao certo quando foi, né? Ele viu que não tinha mais sentido ele ficar lá, em Kyoto, né? Ele já se achava forte, tanto mentalmente como fisicamente, suficiente para voltar e, obviamente, né? Tomar as posses da terra do pai e continuar o legado que o mesmo, né? Queria ter proferido a ele, né? Só o que aconteceu? Quando ele voltou, que legal. Meu navegador deu uma parada, travou, mas tudo bem. Quando ele voltou, ele foi falar com os tios deles. Os tios dele falaram pra ele o seguinte: que ele não tinha direito mais às terras, porque enquanto ele ficou fora, quem arriscou a vida, né, e dedicou todo o seu tempo para cuidar da terra foram eles, né? Então não achou justo. Perdão, não acharam justo devolver a terra para ele, né? E só deram um punhado de terras, né? Comparado ao que o pai dele tinha, literalmente uma mixaria, né? E com isso, né, gerou a revolta, né, dele, né? Ele se sentia muito injustiçado, né? Porque ele acreditou na promessa dos tios. Mas acabou que os tios, né, não cumpriram com a palavra. E com o tempo, ele foi trabalhando e ao mesmo tempo, né, pensando de alguma forma conseguir as terras de volta, né? Que o pai dele tinha prometido pra ele, que os tios dele não queriam pegar de volta. Só que quando ele voltou, aí que começa, né, as tretas, né, da época, né? Logo quando ele voltou, vários aldeões, né, que cuidavam dessa terra ficaram felizes ao receber, e dentre eles tinha uma mulher muito bonita chamada Kikyo, né? E foi amor à primeira vista, né? Entendeu? Logo de cara ele fez o L, entendeu? Só que ela era uma prometida de outro de um filho de outro cara que também era manda-chuva, né? Tinha muito poder. E resumindo, ele não aceitou que essa mulher, ela era já a prometida do filho desse cara, né? Não podia voltar atrás, né? Porque era uma ordem, né? Era o chamado omiai, né? Casamento forçado, literalmente. É quando o pai, a família em si, ela decide quem vai casar com quem, né? E tudo na época, obviamente, gerava, né, interesses, né? Entendeu? Então, juntar dois manda-chuva, juntar os filhos de dois manda-chuva é lucro, né? Entendeu?
Aí o que aconteceu? No dia, né, datado da cerimônia, enquanto estava tendo, né, a cerimônia, o percurso da cerimônia, ele foi, atacou os soldados e sequestrou a Kikyo, né, para ele, juntou vários aldeões que viviam na terra do pai dele, que eram contra os tios dele, né, e formou um exército, né, entendeu? E depois disso, o que aconteceu, né? Obviamente, né? O filho que era para casar com a Kikyo ficou revoltado, juntou com os tios dele, né? E armaram um cerco para tentar matar ele, né? Só que no final das contas, ele, né? Acabou na primeira. Foram várias guerras, né? Não foi uma, foram várias que eles se enfrentaram, né? E logo na primeira, né, um dos tios dele foi queimado, né, vivo, né, entre as construções da época, né, e mataram ele, obviamente principalmente ele matou várias pessoas, né, entendeu? E logo depois disso, houve várias tentativas de emboscada, até que uma delas, né, a Kikyo, que, né, já tinha, nessa época já estava com uma criança, um bebê, ela resolveu fugir por uma canoa, né? Só que enquanto navegava no rio, em uma outra parte do rio, o exército, que era contrário, obviamente, né, que queria pegar o massacrado, viu a mulher, né, e já pensaram, né, já era, né, perdeu. Só que a mulher tirou uma pequena faca, né, do bolso, matou a criança, né, com uma facada, e se matou depois, né? Logo depois desse combate, que novamente, né, o massacrado saiu vitorioso, ele ficou sabendo o que tinha acontecido com a mulher dele, né, e com o filho, né? E desde então, isso são relatos da época e tá no link aí, né, que eu vou deixar aí embaixo, né, pra quem souber japonês, né. Não adianta, não tô falando, tem que saber japonês mesmo, porque Google Tradutor não vai dar não, porque é muito, muito complexo, tem muito kanji antigo, entendeu? Quem souber japonês aí, eu quiser treinar seu japonês, vale a pena, hein? Eu demorei pra caramba pra poder fazer esse resumo, você não tem ideia. Aí dizem que na época, a fúria dele foi tão grande, né, que acabou que ele como é que se fala? Ele meio que criou essas forças demoníacas, literalmente, se interessou pela sede de ódio e vingança dele, e com isso ele meio que se apropriou da alma dele, né? E desde então ele continuou sem parar, tentando de todas as formas, né, acabar com a vida do resto das pessoas que estavam ligadas, não só aos tios, né, como também a morte, né, da esposa dele, que ele tanto amava, e do filho que tinha nascido, como também recuperar a terra que o pai dele havia prometido, né. Só que em 940 depois de Cristo, né, ele foi morto, né, por uma flechada, né? E ele era tão temido, e é tão temido até hoje. O espírito de vingança dele, o ódio dele foi tão grande que logo depois que ele foi morto,
Para comprovar que ele foi morto, pegaram a cabeça dele e levaram até Kyoto, né? Só que a cabeça foi exposta, né? Como prova, né? De que ele estava morto, né? E na época isso era usado muito, né? Esse tipo, não era só a cabeça em si, né? Mas mostrar, tipo assim, qualquer pessoa que se rebelasse contra o governo local, aconteceria a mesma coisa, né? Só que a cabeça dele ficou por meses sem apodrecer e com os olhos abertos, regalados, né? No lugar onde foi colocada. E quando chegava a noite, essa cabeça gritava, falando para trazer, levar a cabeça para perto do corpo, né? Para poder continuar, né? A guerra a vingança que ele não tinha conseguido terminar, né? E um dia, essa cabeça, ela saiu voando, né? Eu não tô zoando não, gente, é a história do Japão mesmo, é história, não é, né, conto de ficção não. Essa cabeça saiu voando, né? O corpo dele, quando arrancaram a cabeça dele, eles desmembraram o corpo dele em várias partes, né? E enterraram em vários lugares, na área de Ibaraki, né? Na época pessoas consideradas, né, com grandes poderes, assim, ou poderes perto de poderes divinos, eles faziam isso para poder evitar que como se fosse a alma dessa pessoa, ela voltasse, enfim, né? Então eles enterraram em várias partes, né, do corpo dele em Ibaraki, na província de Ibaraki. Só que a cabeça, ela não conseguiu chegar lá e veio parar aqui em Tóquio. Agora, o porquê dessa cabeça, ela tá aqui em Tóquio, eu não consegui descobrir, né? Bem, a princípio, no meio do caminho, ela acabou caindo aqui, e aqui virou o túmulo dele, né? Entendeu? Da cabeça dele. E como vocês podem ver, aqui é um centro comercial bem perto da estação de Tóquio, como vocês podem ver, um lugar que o terreno aqui custa uma fortuna, muito cobiçado, né? Mas aqui esse lugar, por centenas de anos, ele continua sendo o túmulo dele, né? E recentemente, eu não vi a data, perdão, né? Mas antigamente não era assim, ó, tudo em concreto, não. Eles continuaram, não mexeram aqui, só reformaram tudo ao redor, né? Vou mostrar ali mais perto para vocês, aqui, ó, tem o nome dele aqui, ó. Tá ali na ruína, né? Na ruína não, no bloco ali, né? Entendeu? Porque eles acreditavam, desde quando ele morreu até hoje, por fato de ter acontecido tantos efeitos, tantas coisas meio que sobrenaturais, que caso fosse mexer na cabeça dele aqui, poderia acontecer um terremoto ou alguma tragédia grande, né? E até hoje os japoneses, né, consideram ele como o samurai mais perigoso, né, e mais vingativo, né, que tem mais medo aqui no Japão, entendeu? Vamos lá dar uma olhada agora. Tem acho que estudantes aqui que vieram conhecer a história dele, né? Graças a Deus eu consegui chegar no lugar, né? Aqui tem um memorial, né? Só que não tem inglês, ó. Colocaram até em braille, né? Pra quem não sabe ler, né? Perdão, desculpa. Quem não sabe ler não, né? Quem tem problema de visão, né? Pra poder ver, né? Poder ler. Aí tá aqui, ó. Aqui embaixo eu encontrei. Aqui, ó. Taira no Masaka, da história que eu encontrei agora, ó. Foi, no caso, morreu em 1940. Tem aqui, ó, as rebeliões que ele causou, né, na região, né?
E as pessoas estão vindo aqui, estão em ordem, né? Estão fazendo suas preces, né? E ele foi o primeiro, além de ser o primeiro samurai, né? Reconhecido na história do Japão. Ele é o mais temido, né? Como eu falei, eu não canso de falar isso porque a história dele é macabra. É muito macabra. Entendeu? Eu vou deixar os links aí. Tem um link que eu vi, mas eu não sei se está fielmente, né? A história foi contada fielmente, que eu digo assim, né? Toda a história, né? Mas tem um link que é um vídeo que foi uma pessoa que fez um desenho, uma história ilustrada, né? Eu também vou deixar o link. Acho que fica até mais fácil para entender, né? Vai ser legal também para quem quer aprender japonês, né? As crianças ali, ó, fazendo a prece para ele. Eu também vou ali, né? Tem uma senhora ali, mas será que pode ir ou ela tá tirando foto, né? Dá licença. Arigato. Aqui é o túmulo dele, né? Só um momento para rezar aqui. As pessoas vêm aqui, né? Sempre deixam flores, uns deixam saquê, né? Outras pessoas acendem incenso. Esse lugar, ele não é... Ele é um lugar aberto, né? É um lugar aberto. Você pode vir aqui até de noite, de madrugada, enfim, né? Mas olha, é um sentimento muito estranho, entendeu? É muito estranho, entendeu? O lugar aqui, olha os turistas vindo ali. Olha lá, ele tá falando, né? É o único, o mais famoso, né, samurai, né? Explicando ali, né? Perdão, eu apertei o botão errado, né? Mas a aura do lugar aqui é muito estranha. Não sei explicar, entendeu? Eu mesmo, quando vim pra cá, obviamente, eu já fui em lugares, né, mal assombrados. Pra quem quiser também ver, eu vou deixar link aqui embaixo, né? Eu vou em lugares mal assombrados, eu vou sozinho, né? Mas aqui o sentimento não é de medo, é tristeza, né? Entendeu? Tudo bem que eu li a história, né? A história é muito triste, né? O cara passou a vida sendo... no caso, foi enganado pelos tios, a mulher iam sequestrar ou matar a mulher dele, infelizmente mataram ela, enfim, entendeu? Então, por isso que ele é considerado samurai, né? O primeiro samurai, o samurai mais vingativo, né? Foi mais temido na época, né? Ele matou milhares de pessoas, milhares, sozinho, não foi de uma vez, né? Mas ele tipo, imagina uma pessoa sozinha que mata milhares de pessoas. Então por isso que até hoje as pessoas, né, não têm respeito, né? Entendeu? E por isso que até hoje a cabeça dele, né, nunca foi retirada. Eu tenho certeza que ela nunca vai ser tirada aqui, porque já se passou 1000 anos, né, desde quando tudo aconteceu, e a história está aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Aquele abraço, né? E é nóis.